e é um amigo que Deus me deu. Obrigado por estar conosco nessa manhã. Deus te abençoe sempre. Abençoe todo o ministério. Leva o nosso abraço lá, em nome do Senhor Jesus. Tenta suas mãos para cá. Pastor Israel, vem cá. Olha aqui para esse preletor, esse garçom. Quem está com fome aí? Fome da palavra, tá? Aleluia. O Paulo, ele é amado. Dá um salve de Paulo aí. Paulo é amado. Ele não perde o café. Vamos orar por ele. Senhor nosso Deus, aqui está o meu irmão. Vai ministrar a sua palavra. E essa é uma responsabilidade muito grande. Mas com leveza e a habilidade que o Senhor tem dado, o teu Espírito Santo que sempre conduz, fala conosco, filho. Não permite que saímos daqui sem com questionamentos e dizendo, a palavra não foi para mim. Nós queremos ouvir a sua palavra, que é o que há de mais importante nesta manhã aqui. Abençoa teu servo em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém! Eu queria agradecer a Deus essa oportunidade, a confiança, a amizade e o carinho do pastor Israel, a esposa da pastora Deise. Louvo a Deus porque no decorrer dessa caminhada, essa amizade tem se consolidado e eu tenho aprendido muito. Amém? Agradeço o pastor Salvador, o pastor Fernandes, que eu estou de carona com eles. E agradecer a Deus porque é uma oportunidade ímpar estar aqui tomando café. E eu queria trazer uma reclamação. Pastor, como é que é o nome? Pastor, eu queria trazer uma reclamação. Não aguento comer mais. Irmão, quem fez aquele patê canta minha alma. Deus te abençoe, prospere cada vez mais. Eu queria só abrir meu coração para falar algo importante antes de trazer a palavra. Muito obrigado, querido. Eu estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Mas com a misericórdia de Deus a gente vai conseguir chegar lá. Eu sou o pastor Paulo Magno, por misericórdia e paciência de Deus. Em abril completo 37 anos de casado com a mesma sogra, e em maio completo 37 anos de pastorado. Com todo respeito a pregadores, é 37 anos dirigindo igreja. Eu tinha cabelo. Sou casado, sou pai de 2 filhos, e Deus me presenteou também com uma neta. Eu gostaria de ter sido avô antes de ser pai, não consigo. Mas, irmão, como é bom ser avô? Quem é avô aí? Fala, irmão, não tem coisa melhor nessa vida. Dá doce, toma Coca-Cola junto. Na hora de corrigir, mamãe e papai, estou fora. O negócio é brincar e louvo a Deus por isso. Amém, queridos? Queria louvar a Deus pela Marcha para Jesus no dia 12 de abril. Vai ser falado aqui. Eu não vou poder estar porque minha filha, irmão, vai fazer aniversário. Então, como a gente trabalha cada um numa área, numa circunstância, a gente não tem como ficar muito tempo junto. Então, imagina, dia 4, minha neta, dia 12, a filha, dia 13, a esposa, dia 25, é o aniversário de casado. Não tem fundo nem mais dinheiro, mas vai fazer. Então, eu não vou poder estar aqui por causa disso, mas louvo a Deus pela Marcha para Jesus. E eu queria fazer um comentário acerca do Conselho de Pastores, Unipec, ou dê o nome que achar melhor. Irmãos,
eu acompanho o Conselho de Pastores na minha cidade. Em agosto desse ano vai fazer 26 anos. Eu estou na vice-presidência entre saída e renovação há 20. E já teve pessoas perguntando: irmão, por que o senhor está lá? Eu falei: porque você não está. Eu não pedi para estar, me convidaram e estou lá, trabalhando, tentando fazer alguma coisa. Mas por quê? Conforme o pastor Zé falou, nós somos uma classe que às vezes, por deveras circunstâncias, às vezes nos encontramos sozinhos. Às vezes a gente está num universo de pessoas, mas nos sentimos sozinhos, porque nem tudo se pode falar, nem deve, nem tudo podemos compartilhar. E estou dando um testemunho pessoal, no Conselho de Pastores, que eu fui agraciado de ouvir algumas coisas que me fortaleceram, que me ajudaram no momento de dúvida, porque eu quis parar. Nenhum jogador de futebol gostaria de parar, dependendo até do salário dele, ele jamais vai parar. Ele vai se afastar, mas vai parar. Qualquer outra profissão, você pode se afastar e voltar. Como pastor, talvez, não sei. E muitas das vezes foi no Conselho de Pastores, num café, numa conversa, num diálogo, que eu aprendi, que eu ouvi, que aquilo me fortaleceu. Nos primeiros anos, nós tínhamos mais participação de igrejas, vamos denominá-las tradicionais, ok? Irmãos, e aí alguém fala, teve um dia numa mesa que alguém falou assim: por que o senhor está aqui se o senhor não concorda com tanta coisa entre os pentecostais? Porque justamente eu não entendo eles, eu quero estar aqui para saber o que é. Eu falei: oh meu Deus, então vamos dar certo. Aprendi a tolerância, aprendi algumas coisas. É muita coisa que eu aprendi? Não sei, mas me ajudou muito. Passaram por nós muitas pessoas, e aí de lá fui para São Vicente, para Santos e para Cubatão. E louvo a Deus que eu tenho aprendido muito com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. O que eu vou falar, irmão, provavelmente você já sabe. Tomara a Deus que hoje o Espírito Santo consiga me instrumentalizar para referendar o que vai ser falado, porque para mim não é difícil falar. Isso não é muito importante. O que será importante é que o Espírito Santo venha agir, venha atuar, venha encontrar lugar para abençoar cada uma das nossas vidas. Hebreus capítulo 10, verso 36. Quem já achou, diga amém? Amém. Eu vou ler. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu vou repetir todo o versículo. Vamos todos juntos? Porque a promessa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Eu queria falar sobre o tema não perca o foco. Nós não podemos perder o foco. Mas o título é Aprendendo a ter paciência. Amém? O tema é para falar de foco. Você já sentiu desfocado? Quem é que está usando óculos aí? É porque o foco não está legal.
Então tem uma lente para ajudar a melhorar o foco. E às vezes precisamos de paciência para isso. Vou fazer uma pergunta, não responde para mim, responde para você mesmo. Somos pacientes? Você tem sido paciente? O pastor comentou que tem muita gente jogando a toalha, tem muita gente tropeçando, tem muita gente esquecendo o foco. Estou falando no ministério. E por que isso acontece? Nós poderíamos dar aqui várias referências, mas o que eu quero falar com você é sobre paciência. Nós precisamos de paciência para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é geral para todo mundo, mas é específica com relação ao ministério. Se realizar isso, vai receber promessa. Você quer promessa? Aleluia. Você quer receber promessa? Vamos, eu quero. Irmão, você pensou se você chegar lá no céu, aqui é o céu? E bom, né? Bom, ainda bem que cheguei no céu, pelo amor de Deus, graças a Deus, aleluia. Vou falar que nem os corintianos dessa semana. A Bíblia manda ser santo, mas vamos isso agora. Vamos para frente. Aleluia. Irmão, nós falamos de paciência, nós pregamos paciência, mas de vez em quando a gente percebe que isso é deixado de lado. Precisamos de paciência no ministério. E para isso a gente precisa entender que para ter paciência, primeiro precisa suportar pressão. Ah, pastor, não gostei disso não. Eu falei, nem eu. Quando eu escutei a primeira vez, eu não gostei de escutar isso não. Suportar pressão? Ah, meu Deus do céu, eu chego em casa, tem que suportar pressão. Se não é minha mulher, é minha sogra, aleluia. E a tua sogra tem quanto tempo? Porque a minha já tem 90 e Matusalém. Quando a arca de Noé pousou lá no monte, ela estava lá. E para a tua concepção, eu chamo ela de mãe. E ela me chama de filho. É verdade. Da família inteira, eu sou o único que ainda me deita no colo dela. Ela me trata com muito carinho, ainda bem. Mas irmão, nós sabemos disso, mas nós não gostamos de suportar pressão. Tem hora que a pressão, ela é deveras. Ela parece que está acima do limite. É alguém que fala, é alguém que não faz, ou então faz demais, ou então atravessa na frente, ou então não está nem aí. Ou você gasta, sabe, energia porque não tem dinheiro, ou porque tem dinheiro, mas tem os atravessadores, tem aquele que fala, tem aquele que não fala, tem aquele que não quer nada, tem aquele que pode não dar, tem aquele que não pode dar, e aí você não sabe o que fazer. Tem hora que você gasta energia com pessoas. Eu poderia enumerar muita coisa aqui, mas às vezes quando a gente esquece que quem está na liderança precisa aprender a suportar a pressão. A minha mensagem hoje, nesta manhã, é de meditação para nós. Eu tive amigos que não aguentaram a pressão. Estavam subindo, o ministério se realizando, se estendendo, e conforme as coisas iam se aglutinando no ministério, na vida, na administração dele, a pressão também vinha. E tem horas que a gente não quer entender isso. Nós não
gostamos disso. Precisamos aprender a suportar a pressão e a gente vai ter paciência. Amém? Amém. O que eu preciso fazer mais para ter paciência? Aprender a confiar em Deus. Nós falamos muito de fé, irmão. Mas nós queremos acostumar com os recursos, com as coisas, com as pessoas, para não depender de Deus. No começo é oração, no começo é jejum. Eu fui fazer uma viagem uma vez, pelo menos umas 2 vezes eu fui para Pinda. Quem já foi para Pinda? Qual o nome da cidade? Não, Pindaíba. Você já foi para Pindaíba, irmão? Já estive lá 2 vezes. Quebrado, desculpa a expressão, lascado. Cadê os amigos nessas horas? Ei, irmão, aleluia! E você se encontra sozinho. Tem hora que você chega em casa e não sabia o que falar. Eu venho de uma condição abençoada por Deus quando comecei o ministério. Eu sempre trabalhei fora e exerci o ministério. Quando eu comecei o ministério com a igreja Templo de Betel, nós começamos exatamente do zero. Eu trabalhava numa multinacional, eu era propagandista que visita médicos, né? Tinha benefício, tinha um salário bom, morava de frente para a praia. Mas em algum momento, nas circunstâncias de Deus, eu estava vivendo só no ministério. Meus filhos pediram bolachas recheadas. Quando eu vi a bolacha recheada ali, meu coração doeu. Porque meus filhos eram pequenos e pediram bolacha recheada e eu não tinha dinheiro, não tinha R$1, um pacote de R$1, não tinha dinheiro para isso. O que eu fui fazer foi orar. Fui dobrar o joelho, fui chorar, porque eu não conseguia orar, não tinha palavras. Mas no final do dia, Deus enviou bolacha, frango, aleluia. Porque eu fui orar. Porque eu sabia que eu deveria orar. Porque a única coisa que tinha para fazer era orar. Mas no meio da jornada, a gente esquece de ter confiança. De que a gente tenha confiança em alguém, ou em circunstâncias, ou nos impulsos. Glória a Deus que Deus está dando. Mas se não tiver, o ministério não é exercido por facilidades, é por confiança em Deus. Possa ser que o ministério te chamou e te ungiu, mas antes disso acontecer, Deus falou contigo, Deus te deu um chamado, Deus preparou o teu coração para você atender as necessidades dos membros, da igreja, da circunstância, do local onde você está trabalhando. Sabe por que nós chegamos aqui, irmãos? Por causa daqueles que quebraram pedra lá atrás. Por causa daqueles que vieram e não olhavam se tinha avião, se tinha cavalo, se tinha condições. Nós estávamos falando de culto na praça, agora de manhã. Eu me lembro de ir para o culto no domingo à tarde, com os jovens, carregando as caixas, fio, microfone, de repente caiu uma trovoada. Aí o presidente falava assim: vamos acabar, não vamos fazer? Ah, irmão, já cheguei até aqui, agora vamos embora. Estende o saco de lixo aí em cima do som e vamos embora. E se der choque? Eu vou pelo menos morrer eletrocutado, dando glória a Deus.
Confiança. Nós não chegamos aqui por causa de facilidade, nós chegamos aqui por causa de pessoas que confiaram. O ministério não é exercido por cursos, é uma ferramenta, mas não é isso que vai fazer a pessoa exercer o ministério. Eu posso falar de cursos, tenho vários. Isso não me fez ir para frente. O que me fez para frente, aprender a ter confiança. Foi um dos conselhos de pastores daqui da Baixada que eu escutei um pastor de grande nome falar que 5 vezes pegou a chave da igreja e foi entregar para o presidente. Não aguento mais, está difícil. Aí o pastor também não sabia muito o que falar, mas falava para ele: continua, o Deus que te chamou vai completar a obra. E completou, e hoje está exercendo uma grande atividade na igreja. O que eu faço para ter confiança? Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Vamos repetir? Trazer à memória aquilo que traz esperança. Nós estamos numa reunião de diretoria há poucos meses, agora antes de virar o ano, diretoria do Conselho de Pastores de Praia Grande. O que vamos fazer? Tem a marcha, um gasto violento, a gente não tinha tanta facilidade como Deus tem preparado agora. Tensão. Os irmãos vão me perdoar falar algumas coisas aqui, tá? Pode falar? Curioso. Mas o que eu vou falar aqui é o que acontece na vida. Chegou uma hora que eu fiquei quieto, calado, atenção, não sabia como chegar a um denominador comum. Levantei a mão e falei: pois não, presidente, vice, pode falar. Falei: irmão, liga a televisão, vamos assistir um pouco de Chaves. Pastor, nós precisamos resolver o problema aqui. Não dá para resolver nesse clima que está. Não há direção a seguir, não há como tomar um rumo se você não estiver bem consigo mesmo. O que vai fazer a diferença é trazer coisas boas para o teu coração. É onde você vai saber como proceder, aonde chegar, o que você quer fazer, não importando como estão as coisas. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aleluia! Que traz esperança? Força, graça, poder de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz: Deus não vos deu espírito de temor, deu de moderação, de amor, de força, de graça, Espírito Santo, poder e autoridade. Aleluia! Depois de muitos anos fazendo a mesma coisa, normalmente as pessoas murcham um pouco, porque é uma coisa costumeira. Pode ter as inovações que for, mas exercer essa atividade, falando com pessoas, tomando rumos, construindo, reformando, reiniciando, chega uma hora que os hormônios se desequilibram conforme a idade, com todo respeito a cada um de nós, mas a gente tem tendência de ficar mais depressivo, mais chato. Um dia eu recebi um pastor na nossa igreja, e ele saiu do quarto, ele estava comentando, e foi passar para o banheiro, e na passagem tinha um espelho grande. Ele olhou o espelho, era ele. Ele olhou para o espelho e falou: morra, miserável! O cara estava tão transtornado de tribulação, pediu para eu morrer, matar ele. Irmão, traz à memória coisa boa. Que nem casamento, né? No começo, meu docinho de couro, meu favorito. Depois, dizem que o casamento é que nem o metrô de São Paulo, que começa no Paraíso,
mas termina na consolação. Barra Funda, misericórdia. Você sabe que depois de algum tempo casado, um cidadão levantou de manhã cedo e falou para a esposa: tive um sonho. Ele estava vindo com a nossa besta na rodovia para Cubatão, ou para Praia Grande, agora não sei melhor o que falar aqui, mas estava na rodovia. E o guarda nos parou. Baixei o vidro e ele falou: documento da besta. O cara olhou para a mulher: mentira. Quando ele contou isso para a mulher falou: também isso tive um sonho, hein? Meu sonho foi melhor que o seu. Sonhei que estava numa feira de maridos. Como é que era essa feira? Cheia de barracas. Primeira barraca, um cara troncudão, Arnold Schwarzenegger. $2.000 cada marido dessa barraca. Não gostei muito dessa feira, não. O que tinha mais lá? Tinha um baixinho lá, queria um Van Damme. $1.000. E eu? Final da feira, preço de baseado. Isso acontece, irmão, porque as pessoas vão desacreditando no relacionamento. Porque quando você está motivado, você beija, você abraça, você dá uma aleluia. Tem que trazer a memória, irmão, coisa importante. Senão você vai achar que não está valendo mais a pena. Aí você vai jogar tudo pro alto, não pode. Se Deus te chamou, Ele sabe muito bem a quem Ele confiou. E é você que vai chegar lá. Aleluia! Glória a Deus! Eu não perguntei nem o horário, pastor. Mas os minutinhos já acabam. Eu queria terminar esse tópico trazer à memória aquilo que te traz esperança. Um atleta iniciou uma corrida, e deu crise de dores e tombou no chão. Todas as demais corredoras foram embora. Uma que estava mais à frente olhou, viu que ela estava com dores, parou e voltou. Ajudou ela a se levantar. E ele levou ela para o lado de fora da pista de atletismo. Ela falou: não, eu quero chegar na linha de chegada. Mas você vai chegar bem atrás da última. Pelo menos eu vou chegar lá. Ela estava motivada, irmão. Ela estava trazendo coisas na cabeça dela que não eram valores, que não eram circunstâncias, mas ela tinha que chegar lá, porque ela lutou, ela ensaiou, ela deu vida àquilo que ninguém dava. Se ninguém acredita, nós acreditamos, por isso estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. O que você deve trazer de boa memória? As mais de 8.000 promessas que tem na Bíblia para a nossa vida. Coisas que aconteceram lá atrás que te edificaram. E aí eu queria já ir perto do final para lembrar você que um dia eu me decepcionei com o ministério. Me aborreci com as mudanças de diretrizes. E ao invés de olhar para Jesus,
lembrar de coisas importantes na vida, eu deixei muita coisa para trás. Fiquei fraco, queria desviar, eu venho da idade infanto-juvenil para frente para a igreja, nunca desviei, não conheci o mundo direito, graças a Deus por isso, mas eu queria conhecer. O mundo é atrativo, é apelativo, mas é ardiloso e enganador. E comecei a me reunir com alguns amigos, beber. Não queria mais nada de igreja. Para mim, culto era uma coisa muito complicada. E aí, no meio dessas circunstâncias, teve um acidente, eu tive que passar por uma cirurgia. Lá no hospital, o médico falou: você vai poder levantar depois de 24 horas. Eu operei o pé. E aí, você vai poder levantar com 24 horas. E aí eu vou dar alta para você. Quando deu 24 horas, entrou uma enfermeira. Seu Paulo Magno, sou eu. Vim aqui para te dar banho. Eu falei: em mim não. Não há necessidade. 24 horas depois da cirurgia, o médico falou que eu podia me levantar. Já vou me levantar. Quando eu fui levantar, a mulher falou: o senhor não pode. O senhor não pode. O senhor tem 125 quilos. O senhor não pode se levantar. Não tenho ordem para isso. Vim aqui para lhe dar banho. Eu falei: me perdoe. Todo respeito ao teu trabalho. Eu não sei como é que você está me julgando por causa disso, mas eu não fui acostumado com isso. Vim de uma sociedade familiar ultra machista e conservadora. Eu não vou ficar pelado na tua frente. O senhor já está pelado. Só está com lençol. E a indumentária fechada na frente e aberta atrás. Irmão, essa conversa deu aí uns 20, 30 minutos. Eu falei: ó, pode chamar tua responsável. Em mim ninguém vai tocar, não. Irmão, me senti, desculpa a expressão, é uma bobagem para muita gente, mas me senti um lixo. Só que Deus está me moendo. O médico falou: você não vai poder levantar durante 60 dias. Eu morava num prédio de 3 andares sem elevador. Diga aleluia, irmão. Tive que me rastejar, porque quem é que vai levantar um homem de 125 quilos? Meu vizinho passou por mim: eu vou te ajudar. Eu falei: você vai aguentar me levar no colo? Pode deixar. Me rastejei no chão. Quando eu cheguei no 3º andar, depois que eu fui liberado do médico, eu me lembrei da palavra de Nabucodonosor. Grandão, né? Tive que me rastejar. Os amigos de rua foram me visitar? Não. Os irmãos da igreja foram me visitar? Também não. Ninguém foi me ver. Meu pastor foi me visitar depois de 40 dias. Deus estava me tratando. Vem cá. Quem foi me visitar? O grupo do ciclo de oração, as irmãs do Coque. Você conhece as irmãs do Coque? Chefiada pela sogra. Vim aqui fazer uma campanha de oração de 7, quarta-feira, por você. Não for já não. O que você vai falar para fugir? Durante o percurso da campanha, Deus foi me fortalecendo, me renovando. Eu não estava desviado, mas estava muito enfraquecido. Em algum momento, num sonho de madrugada, eu visitei uma igreja que eu dirigi, que era uma sede regional, e estava tendo um ensaio, e não tinha instrumento, só tinha o vocal. Eles ensaiando, quando eu cheguei na porta, eu comecei a sentir a presença de Deus, e normalmente nesses momentos, eu fico quieto. Procure entender o que Deus está fazendo, o que Ele vai falar.
E estava uma unção poderosa naquele ensaio. Só o back vocal. E de repente eu fui renovado pelo poder de Deus. E eu esperando que Deus iria falar comigo, que iria me abençoar, que iria me levantar, me fortalecer. Deus falou comigo: Paulo, ore mais. Vai passar mais um pouco. Foi a segunda viagem para Pindaíba. Mas eu dou graças a Deus, porque eu não desviei. Deus me renovou, Deus me fortaleceu, e eu continuei para dizer a você, trazer à memória coisas que vão alegrar e fortalecer teu coração, vai provocar paciência para você exercer o ministério, ver almas salvas e louvor e honra e glórias ao nosso Deus. A última coisa que eu queria meditar com vocês: o que fazer para ter paciência? Como produzir paciência? Cuidado com as palavras contrárias. Amém, querido? Infelizmente, tem muita gente que, ao invés de ter uma palavra de apoio, de suporte, palavra contrária, que fere. Algumas delas vêm pelo WhatsApp, algumas delas vêm pelo Face, pelo Insta. Tem muita gente preocupada com o que acontece lá. Cuidado com as palavras contrárias. O inimigo é ardiloso, ele sabe que aquilo que a gente escuta, que a gente sente, que a gente toca, que a gente vê, isso nos machuca, isso nos perturba. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que não existe. Se você acreditar, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Deus vai te levantar. Deus vai responder a tua oração que você fizer. Amém? Eu estava falando para você da minha situação que passei no hospital na primeira vez. Na segunda vez, eu termino aqui. Eu infartei 2 vezes em 2018, quase morri. No meio dessas circunstâncias, quando eu entrei no hospital, eu vou te contar uma particularidade que já contei na igreja do pastor Ziel. Algo simples, mas que me afetou muito. É uma coisa boba, mas me afetou muito. Quando eu entrei no hospital, UTI móvel, veio 2 enfermeiras, eu fiquei num quarto isolado, 2 enfermeiras com cotonete desse tamanho. Você imagina para quê? É exatamente isso. Eu olhei para elas e falei: pode parar onde vocês estão. Esse cotonete é porque eu estou pensando. Não adianta vocês rirem. Eu não vou fazer esse exame não, eu não vim aqui para isso. Estou com problema no coração, infartei, agora vocês estão com cotonete no rabicó? Onde que nós estamos? Que tecnologia é essa? Aí a moça falou assim: nós queremos saber se o senhor está com uma infecção, é ordem do hospital. Irmão, quando Deus estiver tratando a gente, isso normalmente vem com palavras duras, contrárias. É para tirar uma infecção, é para tirar aquilo que não presta, que está prejudicando a obra de Deus na sua vida. O chamado que Deus fez não foi para a aprovação de homem,
foi a aprovação de Deus na sua vida. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu queria lançar um desafio para você. Tenha paciência. Se você tiver paciência, se nós tivermos paciência, nós vamos ajudar os demais que estão vindo agora. Nós vamos ver testemunho de igrejas que vão aparecer em lugares que antes eram esquecidos ou eram lugares de pecadores. Nós vamos ver Deus transformar situações em vidas. Nós vamos contar testemunho, não vamos contar sucesso, vamos contar vitórias para a glória de Deus. Oremos. Senhor Jesus, perdoa as nossas fraquezas, ó Deus. Somos impacientes, ó Deus, ansiosos. Gostamos de ter as coisas na nossa autoridade, no nosso poder, na nossa administração, no nosso cuidado. E quando isso foge à regra, nós nos perturbamos, nós sofremos, nós iramos. E é na paciência, que é o fruto do Espírito, que nós vamos consolidar cada dia o ministério. Abençoa meu irmão e a minha irmã, Senhor, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, que venham estar diante de tuas mãos, ó Deus, e o teu nome venha a ser glorificado na sua vida. Como diz Hebreus, os pastores são chamas ardentes que resplandecem o amanhã, a salvação dos perdidos. Continuai levantando homens e mulheres para continuar fazendo a tua obra, Senhor. Abençoa a Unipec, Senhor. Abençoa o PPG em Praia Grande. Os conselhos de cada cidade, São Vicente, Santos, Baixada Santista, de Bertioga a Peruíbe, o litoral sul paulista. Colocamos nas tuas mãos para que continue trabalhando, abençoando homens e mulheres no exercício do ministério. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmão.